O conhecimento da literatura é um dos caminhos para a compreensão da identidade brasileira e sua formação sociocultural. A Global Editora entende isso mais do que ninguém. Situada no antigo casarão do arquiteto Ramos de Azevedo, que também projetou o Teatro Municipal, o principal objetivo do grupo é dar um lar definitivo para o melhor da literatura brasileira e portuguesa. Com quase 50 anos no mercado, a editora conta com mais de 1.000 títulos em seu catálogo e publica com exclusividade os trabalhos de nomes consagrados da literatura nacional. Entre os grandes nomes da literatura brasileira, se destacam autores como Cecília Meirelles, que tem no catálogo livros clássicos como Romanceiro da Inconfidência, O Infantil, Ou Isto ou Aquilo, e até mesmo o recente Um País no Horizonte de Cecília, esse último inédito, apontada por muitos críticos como a maior poeta da língua portuguesa. Cecília conquista leitores de todas as gerações e tem um repertório muito diverso, que fala sobre viagens, música, amor ou até mesmo sobre a Inconfidência Mineira, como é o caso de Romanceiro, um dos seus livros mais famosos. Em Um País no Horizonte de Cecília, no entanto, o público conhece um outro lado seu, o jornalístico. A mesma coisa acontece com autores como Manuel Bandeira, de clássicos como Libertinagem e Estrela da Manhã, e Rubem Braga, Recado de Primavera, Ai de Ti, Copacabana, A Borboleta Amarela. Se Bandeira é conhecido como o poeta das coisas simples, Braga apresenta crônicas com lirismo e sensibilidades incomuns. Mas os dois compartilham um aspecto: a capacidade de falar sobre temas que, de alguma forma, vão atrair novos leitores. Outro nome forte dentro da editora é a goiana Cora Coralina, cuja literatura nasceu e prosperou permeada por peculiaridades do cotidiano do interior brasileiro. Entre clássicos como Vintém de Cobre, Poemas dos Becos de Goiás, O Tesouro da Casa Velha, Meu Livro de Cordel e outros, seu legado é riquíssimo e sua linguagem fala com absolutamente todo brasileiro. Esse também é o caso de dois outros autores importantes da casa, mas que se juntaram ao time mais recentemente, João Guimarães Rosa e José Lins do Rego. Conhecido por seu projeto linguístico único e com uma capacidade narrativa imersiva e diferente de tudo já produzido no Brasil ou fora dele, Guimarães Rosa tem seus clássicos publicados pela editora, como Manuelzão e Miguelim, Noites do Sertão, Tutameia e Sagarana, a primeira obra que lançou na vida em 1946, obra que o tornou reconhecido de imediato. Sempre recebido com grande entusiasmo pela crítica, as edições da Global contam com textos de apoio e novo projeto gráfico, elementos que reforçam o que já era excelente na obra de Guimarães, seus personagens complexos e seu retrato interessante do sertão brasileiro. E por falar em retrato interessante do Brasil, Zé Lins faz o mesmo na sua literatura. Mas, ao invés de Minas Gerais, seu pano de fundo é o Nordeste, aclamado principalmente pelas obras que viriam a se tornar conhecidas como O Ciclo da Cana-de-Açúcar, que começa com Menino de Engenho e conta com sua obra-prima essencial, Fogo Morto. O autor cria um retrato impressionante de um Nordeste em transição com o fim dos engenhos de cana-de-açúcar e a chegada das máquinas. Da região amazônica, Tiago de Mello é um grande nome da Global, com poesias que falam sobre amor, liberdade e sobre sua realidade na Amazônia, com obras como Faz Escuro, Mas Eu Canto. Já o paulista Inácio de Loyola Brandão, que atualmente ocupa a 11ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, é conhecido por seu trabalho em livros como Zero, Não Verás País Nenhum e Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra sobre Ela. Os três
fazem parte de uma trilogia distópica que mostram um futuro diferente e problemático, mas que não se distanciam tanto da nossa realidade. Com um catálogo que preza por clássicos, sejam eles da poesia, da literatura infanto-juvenil e infantil ou regionais, o setor de humanidades da Global não poderia deixar de ser citado. Com autores cujos pontos de vista, por vezes, se complementam e outras se contradizem, todas as obras se destacam por serem estudos profundos sobre a história de nosso país. Podemos citar Gilberto Freire, sociólogo pernambucano e um dos maiores intelectuais e intérpretes do Brasil. Ao longo de sua carreira, escreveu livros essenciais como Casagrande Senzala, que mudou paradigmas para os estudiosos da área no Brasil e no mundo. No contraponto da sua visão está Darcy Ribeiro. O autor fez 100 anos em 2022 e, para celebrar, a Global fez uma edição comemorativa de O Povo Brasileiro com muito conteúdo extra. Ao se perguntar o que deu errado no Brasil, Darcy criou um livro atemporal e que fala perfeitamente com os tempos que estamos vivendo hoje. Por fim, Câmara Cascudo é um respeitado pesquisador de folclore e da etnografia brasileira, com obras como Dicionário do Folclore Brasileiro, Contos Tradicionais do Brasil e História da Alimentação no Brasil. Todos eles falam especificamente da cultura brasileira, sendo que Cascudo era especialista em absorver e passar o conhecimento do povo. Ou seja, ele escutava histórias que iam de boca em boca e se tornaram populares. A Global é lar definitivo para vários clássicos infantos juvenis, com autores como João Carlos Marinho, que tem o sucesso de vendas O Gênio do Crime e Sangue Fresco, dois marcos da literatura infanto-juvenil. Marcos Rey, com O Mistério de 5 Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro e o inédito O Homem que Veio para Resolver. Bartolomeu Campos de Queiroz, com histórias em 3 atos, As Patas da Vaca e os recentes Até Passarinho Passa e O Pato Pacato. Ruth Rocha também é um nome forte dentro da Global, que agora publica com totalidade a coleção Comecinho, que sempre aborda temas pertinentes para a infância de forma sensível e empática, com seleção cuidadosa de textos e qualidade gráfica na apresentação dos livros, que vão de obras completas de autores renomados até coleções como Melhores Contos, Poemas e Crônicas. A Global é criteriosa e imponente, sabe valorizar o que existe de melhor na nossa literatura e, ao mesmo tempo, se mantém aberta e preparada para o futuro, criando o equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade.